ouvindo. Graça e paz para vocês na manhã de hoje. Na verdade, eu que agradeço ao pastor pelo convite. Eu tenho muito forte no meu coração que, como um dos vários obreiros do reino, eu tenho uma missão muito importante, que é avançar o reino de Deus, né, para tudo que é canto. Então, Deus me permitiu aprender uma coisa ou outra a respeito de finanças, né? Eu tenho 25 anos trabalhando nessa área, e quer dizer, um pouco mais até, né? E a ideia é transmitir para vocês aí um pouco do que eu aprendi, mas com certeza com a perspectiva bíblica, né? Então a gente vai dar alguns exemplos aqui. A ideia é que seja uma manhã bem tranquila. Toda a palavra de Deus e tudo aquilo que vem de Deus, ele não é criado para que nós tenhamos ansiedade no nosso coração. Então daqui a pouco a gente vai começar a projetar. Eu trouxe um material para ler. Tem muita passagem bíblica, então a palavra é o que guia a gente. E eu peço a vocês que, por favor, o material vai estar disponível, depois eu compartilho com o pastor. Então, assim, para que vocês não fiquem ansiosos de falar, nossa, ele está, né, digamos, no terceiro slide aqui e eu não tive tempo de anotar ou não entendi. Então, assim, a gente vai fazer tudo com muita calma. A palavra fala que a colheita é abundante, tem muito trabalho, são poucos os trabalhadores. E eu acho que dentro de um processo de colheita, a ideia é a gente semear, colocar uma semente para que vocês possam ter uma visão e uma apreciação diferente em relação a gente cuidar das nossas finanças sob a luz bíblica, né? Então, de novo, por favor, se em algum momento vocês olharem e falarem assim, puxa, ele está falando muita coisa e está passando aqui, né, o material e eu não anotei, por favor, não se sintam ansiosos. Quer dizer, o Espírito Santo está operando aqui na manhã de hoje. Glória a Deus. Amém, exatamente. E o que cada um de vocês captar da apresentação vai ser aquilo que o Espírito quer que vocês aprendam na manhã de hoje. Então, bem tranquilo, né? Sem ansiedade. Uma outra coisa que eu iria comentar, é até bom que tá um bom tempo, né, deles arrumarem, e eu queria realmente falar isso. Alguns de vocês podem, por uma questão até da profissão, do trabalho, né, o dia a dia, ter tido contato com temas ou teorias de administração e economia. A gente lê muito jornal, então fala que as pessoas estão olhando a taxa Selic, uma série de coisas que estão acontecendo, o mundo, o Trump, a guerra comercial, China. Tudo isso do ponto de vista secular é absolutamente verdadeiro, mas o que eu queria falar para vocês eu não tenho a menor pretensão, né? Vocês vão falar assim, puxa, quem que é o Denis da igreja de Pinheiros, né, que vem aqui com uma série de coisas? Quer dizer, eu estou procurando trazer para vocês o foco para a palavra em relação à questão da gente administrar as finanças, e a gente vai explorar mais isso, e não é a minha pretensão de repente falar alguma coisa aqui que algum de vocês porventura possa falar assim, puxa, mas eu aprendi, não sei, na faculdade, ou tive uma experiência profissional que fala diferente, porque assim, nós vivemos no mundo, mas nós, como cristãos que recebemos o Espírito de Deus no nosso coração, nós não somos do mundo. Então a ideia é justamente essa, a gente trazer uma perspectiva que talvez para algum de vocês ou todos vocês entre em choque com aquilo que vocês já aprenderam até hoje. A ideia é justamente a gente desafiar e chocá-los um pouco, de falar assim, opa, mas espera um pouquinho, talvez o Senhor queira que nós vejamos isso de uma outra perspectiva. Amém? Então, o primeiro ponto Deus sabe da importância do dinheiro. Você pode passar o segundo, por favor? É um assunto tão relevante que mais da metade das parábolas que Jesus tem, obviamente aqui a gente está falando de tudo que está registrado nos 4 evangelhos, mais da metade das histórias que Jesus conta, eles endereçam a questão de dinheiro ou de riqueza, né, que é uma palavra um pouco mais genérica. O nosso livro sagrado, e aí eu estou falando realmente começando em Gênesis, então incluindo o Antigo Testamento, ele tem aproximadamente 500
versículos falando sobre oração, como orar, como que a gente tem que se postar diante a Deus, alguns requisitos, né? Quer dizer, a gente não pode trazer oferenda se a gente tiver algum tipo de distensão ou alguma coisa com o irmão. Então, assim, são 500 versículos que falam sobre oração. Só que sobre dinheiro e gestão são mais de 2.000. Então, assim, eu estou tentando contextualizar a questão da importância. A coisa primária, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio aqui para nos salvar. Obviamente, o texto bíblico fala sobre a salvação, as cartas de Paulo são absolutamente maravilhosas, mas a gente tem 2.000 versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro, gestão de dinheiro, de propriedade, de riqueza. E uma contribuidora da revista Forbes, né, assim, para quem talvez não tenha ouvido falar, a revista Forbes é uma revista americana, ela existe numa versão traduzida para o português, que basicamente trata de finanças e é uma referência para quem trabalha com esse meio. Então, essa revista secular importantíssima, ela é uma contribuidora no ano de 2012 falou o seguinte: olha, eu estou há anos investigando e eu estou chegando à conclusão de que a Bíblia Sagrada é a referência mais importante em economia. Por quê? Porque não importa o que aconteça, tem crise, a bolsa caiu, enfim, a gente pode falar de um monte de coisas ruins que a gente ouve ou que a gente lê, a Bíblia, nos seus princípios, ela é super consistente. Quer dizer, os princípios bíblicos para a administração de finanças, eles estão ali, passa século, passa ano, passa semana, eles são sagrados. Então, e na verdade é isso que a Escritura nos traz, né? Essa serenidade, essa paz de que Deus já deu para a gente a instrução daquilo que a gente tem que fazer, né? Quer dizer, a gente tem que conhecer a palavra e poder aplicá-la no nosso dia a dia. Então, assim, primeira coisa, né? Desafiando paradigmas. Deus, Ele é o Senhor de tudo. Então, tudo que foi criado, e aqui quando eu falo Senhor de tudo, para simplificar, assim, eu acho que todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, tem uma conta bancária, tem um saldo nessa conta bancária. Esse saldo na conta bancária, ele pertence a Deus. E Deus está permitindo temporariamente, enquanto nós estamos aqui, que nós possamos fazer uso desse dinheiro. Então, assim, de uma forma muito simples, né? Essa é a nossa realidade. É isso que eu gostaria de lançar para vocês. Quer dizer, não existe nada que é nosso, né? E aí eu vou pedir para vocês rapidamente, é o único texto que não está explícito aqui, mas é um texto tão importante, que é Isaías 61. Então, eu vou, se vocês puderem me acompanhar, eu vou estar lendo os versículos 1 e o começo do 2. Então, Isaías capítulo 61, o versículo 1 e um pedaço do 2. Então, se nós pudermos ler, 61:1 fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, aí muito importante, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, por que eu quis ler? Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando está no Evangelho, ele se autodenomina, né? Ele fala assim: qual é a minha missão na face da terra? E ele cita Isaías 61, né? Quer dizer, ele mesmo, falando para as pessoas que estão ao vivo lá, ele fala assim: eu vim aqui para fazer estas coisas, né? E quando ele fala que a proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados, obviamente a gente, assim, eu acho que uma interpretação primária que nós temos é que ele veio aqui para nos libertar do pecado, mas eu acho que, de acordo com todas as teorias, né, de gente que estudou muito a Bíblia e fala sobre a questão da administração da riqueza, quer dizer, a riqueza, quando ela começa a abundar na nossa vida, a gente precisa tomar um cuidado muito grande da gente não ficar prisioneiro dessa abundância, né? Quer dizer, assim, a gente começa a ter coisas e de repente a gente se perde no caminho das bênçãos que Deus coloca na nossa vida. Então, assim, nós crescemos, então, assim, foi inclusive uma bênção, viu, gente? O pastor Djavan, vocês estão abençoados em boas mãos, né? O pastor Djavan fez uma preleção, né?
e liderou um culto aqui brilhante. E ele falou algumas coisas que são importantíssimas, e uma delas é a questão de que a gente precisa ter disciplina, que a gente precisa estar olhando, obviamente era de um outro ponto de vista, mas é justamente isso, a gente precisa ter muita cautela, né? Quer dizer, sermos convertidos, sermos cristãos, amarmos a Deus, não é aqui, quando der 11 horas ou o horário que for, acabou e a gente só retoma no domingo que vem, né? Quer dizer, isso daí, na terça-feira, quando a gente estiver trabalhando e a gente estiver administrando as nossas finanças, vem um boleto para pagar, tudo isso a gente está fazendo em nome de Jesus, né? Porque no final das contas, o dinheiro, o serviço ou o produto que a gente adquire ou toma, né? O serviço que é tomado é para a glória de Deus. Então, tudo pertence a Ele, e a gente não pode, quando a prosperidade começar a abundar nas nossas vidas, ficar prisioneiros. Então, quando Jesus ele fez todo 100% do trabalho na cruz, é a nossa salvação, sim, mas às vezes é a nossa salvação, inclusive de uma prisão de abundância. Então, assim, eu quero ter 3 carros, eu quero ter uma casa maior, eu quero mudar, eu quero estudar, eu quero fazer. Às vezes a gente fica com a falsa expectativa de que se a gente está fazendo para o outro, né, para os nossos pais ou para os nossos filhos, então tá ok a gente desperdiçar os recursos. E não, tudo tem que ser feito tendo Deus, né? Quer dizer, a oração ela sempre precede qualquer tomada de decisão. Então, se a gente focar de que Deus é o Senhor de tudo, de todos os recursos, inclusive dinheiro, vai mudar a nossa perspectiva, né? Lá na igreja de Pinheiros, glória a Deus, no final do ano passado, no primeiro semestre desse ano, cada curso, aqui a gente chama de grupo de pastoreio também, né? As células que se reúnem nas casas, né? Então, no nosso grupo de pastoreio, nos nossos grupos de pastoreio, a temática era mordomia. Então a gente vai falar sobre isso, mas a questão é todos os nossos recursos, né? Então, por exemplo, aqui na igreja, esse microfone, o púlpito, o data show, os banhos, o espaço, glória a Deus, Deus permite que nós coletivamente como corpo de Cristo, nós tenhamos tudo isso para quê? Para a gente poder avançar o tempo, para a gente poder louvar a Deus. Então, assim, quando acontece um culto durante a semana, tem atividades, quer dizer, esses recursos que estão disponíveis para nós é para a glória dele, né? Não é nada que a gente tenha que ter um senso egoístico em relação a isso. O segundo ponto ali muito importante o nosso propósito aqui na face da terra, genericamente, é glorificar a Deus. Então, por exemplo, tem o pessoal do louvor. Então, eles receberam o dom de poder tocar instrumentos musicais. Mas quando a gente faz isso, não é por um prazer pessoal. A gente está fazendo isso de falar assim, puxa, meu Deus, você me deu uma coisa e, na verdade, o mínimo que eu posso fazer é devolver isso de volta para vocês. O pessoal do louvor, de que forma que a gente louvando. Então, a gente entoa a música, para quem não sabe tocar, mas a gente está ouvindo e os nossos corações são quebrantados e a gente pode efetivamente expor a nossa alegria de estar na presença dele. Não que o louvor seja só isso, mas eu estou falando entre outras coisas, esse tipo de coisa. Então, o nosso propósito quando a gente anda na face da terra, então, por exemplo, se aqui na sala nós tivermos empreendedores, pessoas que são donas do seu próprio negócio, né? Então, de repente, é um comércio, é uma casa de câmbio, ou se você é funcionário, você trabalha num banco, numa empresa, onde quer que seja, quando nós estamos plantados nesses lugares, tudo que a gente está fazendo no final das contas está fazendo a gestão daquilo que é de Deus. E eu estou falando isso para vocês, meus queridos irmãos e irmãs, com muita tranquilidade. Então, eu, com a glória de Deus, sou convertido já há bastante tempo, mas mesmo assim eu passei a maior, assim, contando, né, em anos, né, com a graça do Senhor, muito recentemente, que eu digo assim, sei lá, nos últimos 5 anos, eu estou com uma perspectiva bem diferente, mas no começo eu tinha uma briga interna muito forte, porque eu trabalhava em empresas multinacionais gigantescas. Então, assim, eu trabalho com finanças, então eu trabalhava em empresas que o departamento de finanças tinha 150, 200 pessoas, só o departamento de finanças, fora a área comercial, logística e tudo mais, né? Então imagina
um departamento financeiro de 200 pessoas. Então, assim, era muita vaidade, muita coisa, muita briga, carreira, avançar, e era muito difícil realmente aplicar esses conceitos. Por quê? Porque eu estava achando que realmente Deus, por exemplo, havia aberto uma porta, uma oportunidade profissional para mim, mas que aquilo era para mim. E ao longo do tempo, estudando a palavra, falando, Senhor, me orienta, quer dizer, alguma coisa não está certa aqui. Então, realmente é engraçado isso, porque eu vinha com uma carreira ascendente, bem sucedida, tudo parecendo que estava indo bem, mas internamente o meu coração não estava certo. E eu me prostrava diante do Senhor, mas eu não sei, acho que eu não sou tão inteligente assim, que demorou bastante tempo para eu entender que realmente o que ele queria me explicar é, poxa, mas não é a sua carreira, não é o seu computador, não é o seu cargo, não é o seu salário. Eu estou permitindo isso para que você lá dentro me glorifique. Então, é a paz, quando eu finalmente, olha Deus, até demorou muito, mas quando eu finalmente entendi que nada daquilo era meu, aí veio uma paz que é indescritível. Então, assim, é isso que eu estou querendo passar para vocês: administrar finanças, dinheiro, e no dia a dia eu compreendo que é muita pressão, é muita coisa, chega um boleto para pagar, mas se a gente entregar nas mãos do Senhor, a gente tem que ter uma disciplina, a gente vai falar sobre isso, mas se a gente confiar no Senhor, é maravilhoso, porque a gente vai ter uma paz para poder lidar com essas situações. Quando a gente falou sobre ser obediente, guardiões, a mordomia, lemos Isaías, podemos passar por gentileza? Aqui, gente, talvez não dê para ler no data show, depois eu falei, eu vou estar disponibilizando para vocês, mas vocês viram que eu passei aqui uma série de slides, contando ali as bolinhas, 2, 4, 6, 7. Aqui são 7 que eu vou falar que são as principais e não são as únicas, né? Porque senão eu estaria até me contradizendo que existem mais de 2.000 versículos bíblicos que tratam de riqueza. Então eu selecionei 7 versículos, mas para falar para vocês assim, o quanto efetivamente a Bíblia fala de coisas práticas do dia a dia a respeito de dinheiro. Aqui eu coloquei um tema de abordagem bíblica, né? A ideia não é, como eu falei, decorar, não é ler, entender com profundidade, mas basicamente nós temos 2 caixinhas. Do lado esquerdo nosso, né, para vocês que estão de frente, a gente está falando que a questão da mordomia dos ganhos, então tudo que a gente ganha, e do lado direito a gente está falando da mordomia dos gastos, né, quer dizer, a forma como nós gastamos o nosso dinheiro. E aqui tem 3 caixas, 4 caixinhas. A primeira nós temos que confiar no Senhor. Eu acho que eu já toquei nesse ponto, no sentido de que o Senhor ele é dono de tudo, Ele sabe das nossas necessidades e Ele sempre vai prover, Ele nunca vai nos abandonar. O segundo ponto, a gente vai falar sobre as ofertas, incluindo a parte do dinheiro. Na terceira, a gente está falando a questão do reconhecimento dos tributos, né? E aqui tributos, eu uso a palavra tributo, que realmente engloba tanto a parte dos impostos, que eu acho que é o principal no dia a dia, mas às vezes alguns de nós na profissão ou em casa a gente está sujeito a taxas e contribuições, né? Então a palavra tributos eu acho que engloba melhor isso. E por último, preparar hoje para a gente poder falar sobre o amanhã. Então, fazer planejamento financeiro, a gente ter uma poupança, é sim um princípio bíblico, é uma coisa que Deus quer e é uma coisa que Ele quer ajudar a gente a fazer. Então, o pé de meia, ele não está assim, contra o que está escrito no livro sagrado. A gente só tem que fazer tendo em mente que a gente está fazendo isso para passar para uma próxima geração, para passar para os filhos, para a gente poder ter esse pé de meia para contribuir com uma necessidade que o corpo de Cristo, a igreja, tenha em algum determinado momento, né? Então, de novo, sempre lembrando que tudo pertence a Ele, não é nada nosso conseguir isso, porque, puxa, eu sou muito bom, né? Quer dizer, Deus é que permite que as coisas aconteçam, a gente demonstrando que a gente tem responsabilidade de cuidar das coisas
que ele nos encarrega. O que é economia? Então, se a gente faz um suco, né, obviamente a gente está no século XXI, tem as teorias econômicas mais mirabolantes e muitas das teorias desde os anos 80, a maior parte dos prêmios Nobel que foram dados na área de economia, eles estão relacionados à relação do mercado financeiro. Então, eu estou falando bolsa de valores, renda variável, quer dizer, uma coisa muito específica. Poucas estavam relacionadas à questão de, por exemplo, relações de trabalho, relações sociais, né? Quer dizer, realmente o foco de banco de investimento, essas coisas, é muito grande. Mas se você tirar um suco da base do que é economia nos textos, dos livros da área de economia, ele fala o seguinte: economia é a ciência que estuda a escassez. E aí eu estou falando, eu não tenho a pretensão de chegar aqui e falar assim, poxa Deus, mas quem é você para estar falando que assim, quem ganhou um prêmio Nobel de economia, trabalhou a vida inteira, fala um monte de bobagem. A questão é que o ponto de partida, gente, é totalmente diferente. Nós estamos partindo do texto bíblico, eles estão partindo a partir do conhecimento humano. E aí a mente de Deus, né, a palavra fala isso, ela é diferente das nossas mentes, né? Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Então, assim, se a gente parte de pontos diferentes, a gente vai chegar a destinos totalmente diferentes. E por que eu falo isso? A palavra escassez é mencionada no texto bíblico somente 6 vezes. Então, se vocês forem procurar escassez aqui dentro, ela aparece 6 vezes. E 3 dessas, não está aqui no slide, mas 3 dessas vezes está relacionado à história de José, que ele estava, né, vieram 7 anos de fome no Egito, então eles se prepararam. Então, dessas 6 vezes, 3 vezes estavam relacionadas à história de José, que ia ter escassez de grãos, que ia ter escassez de não sei o quê. E as outras 3 estão perdidas aí no meio. Por outro lado, a gente tem centenas, e aí por volta de 700 versículos, né, só para a gente poder quantificar, onde a palavra de Deus fala que a vida que a gente tem em Deus é de abundância. Então, quando a gente parte do pressuposto no dia a dia que as pessoas estão competindo, batendo cabeça, e aí eu estou falando pessoas, tanto física e jurídica, né? Então companhias brigam no mercado para poder roubar cliente um do outro, é porque para eles toda a base do que eles entendem é o seguinte: eu tenho um mercado limitado, então o número de consumidores é limitado, o número de pessoas que quer comprar um smartphone, uma televisão, um carro limitado, então eu tenho que dar um jeito de roubar 100 clientes do outro. Por quê? Porque para eles é assim, tudo é limitado, é escassez, né? Quer dizer, eu não tenho tudo em abundância. Agora, quando você descansa na palavra do Senhor, você sabe que o Senhor tem para todo mundo, na verdade, né? Perdão, é uma triste realidade, porque realmente no mundo nós temos hoje aproximadamente 7,5 bilhões de pessoas pelo globo terrestre. E tem muita gente numa condição miserável, das pessoas, infelizmente, não tem o que comer. Então, eu tive a oportunidade, glória a Deus, de fazer alguns trabalhos missionários na América Central. Então, assim, tem realmente gente muito pobre, que a gente vê aquelas fotos, assim, bem magrinhos, você sabe que mal tem para comer, às vezes não tem para comer todo dia. Então, assim, isso é uma realidade. Eu não gostaria que fosse interpretado, porque eu estou falando que aquilo é propaganda de alguém, né? Quer dizer, não é. Quer dizer, aquilo é uma realidade. Por outro lado, o lado triste da história é que toda comida no mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental, civilizado, que é jogada fora e desperdiçada todos os dias, principalmente Europa e Estados Unidos, mas a América do Sul, de uma maneira geral, também tem isso, ela daria para alimentar quem não tem o que comer e ainda sobraria. Então, assim, a questão está mal gerido, porque falta de comida não é. Então, se a gente pega e fala assim, quantas pessoas estão numa situação miserável que não tem o que comer, quanto elas deveriam comer, e daí a gente pega aquilo que está sendo jogado fora e desperdiçado, tudo isso que está sendo jogado fora e desperdiçado alimentaria essas pessoas e ainda sobraria. Então, assim, o meu ponto aqui não é a gestão do que está sendo feito, são temas complexos, mas eu só estou querendo dizer assim, quando você faz uma conta aritmética de dados que estão disponíveis na internet, é só dar um Google, a gente percebe que Deus está provendo. É a gente, não nós necessariamente aqui dentro dessa igreja na manhã de hoje,
mas os seres humanos, para quem foi dada essa responsabilidade, não estão sabendo. Então, assim, tem um irmãozinho, uma irmãzinha que não tem o que comer, enquanto tem comida que daria para alimentar os dois e ainda sobraria, sendo jogado fora, né? Então, estou trazendo uma perspectiva para vocês que o que está escrito na palavra é: Deus é abundante, ele gosta de ser generoso conosco, e tudo que nós precisamos para viver nesta geração e nas próximas, Deus proverá. Essa é a paz que a gente tem que ter, e a gente tomar muito cuidado e muita cautela quando a gente ouvir as más notícias, porque o ponto de partida dos cientistas econômicos, das pessoas que estão vendo, é assim: não, mas acaba tudo, daí fica todo mundo naquele frenesi, naquela ansiedade, que tipo assim, se eu não pegar agora, se eu não fizer agora, vai acabar, né? E não é dessa forma que o nosso Senhor quer que nós vivamos. E aí o último ponto para a gente poder avançar é: o que é a prosperidade verdadeira? É nós, cada um de nós individualmente, temos acesso aos infinitos recursos de Deus para realizarmos o que é realmente importante, que é servir a Deus e avançar o reino. Então, tudo que nos foi dado de alguma forma, então, se alguns de vocês estão trabalhando numa empresa, né, qualquer departamento que seja, e vocês têm a oportunidade de ir lá, nós abençoarmos a vida daqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus é muito mais importante do que, por exemplo, o salário que vai chegar no final do mês. Então, assim, eu só estou tentando dar uma perspectiva de que a prosperidade verdadeira, às vezes a gente enxerga que a gente fez, a gente conseguiu, a gente está em um determinado lugar, e que o propósito da gente estar ali é alimentar a nossa família e sermos bons provedores para os nossos filhos. Isso é absolutamente verdadeiro, mas é secundário. A gente precisa olhar ao nosso redor e ver quantas pessoas ainda estão perdidas, que não conhecem o Senhor, ou eles estão aí em outra praia, né? Eles estão envolvidos com o espiritismo, banda, alguma coisa. Quer dizer, de repente a gente está ali para ser a luz do mundo, para ser o sal da terra e poder impactar outras pessoas de uma forma a glorificar Deus. Paradigma número 2, esse é muito importante, eu espero não polemizar aqui, a ideia, de novo, né, é que nós possamos abençoar os irmãos e as irmãs aqui de manhã, mas a questão é o seguinte: a gente tem essa história, quer dizer, todos os países, né, obviamente eu estou falando aqui de nós brasileiros, né, que temos que ter muito orgulho de sermos brasileiros, estarmos aqui no Brasil, mas todo o país, sem exceção dos mais de 200 que a ONU reconhece, eles têm uma herança histórica e cultural que afeta a forma como cada um de nós vê e a gente aloca o coisa. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, eu acho que tem uma discussão importante acontecendo agora, né, a respeito de privatização das estatais, né, que essa semana eles falaram que fizeram uma conta, 92 bilhões de reais estão entrando, enfim, no período, não sei se até o final do ano, o primeiro trimestre do ano que vem, em recursos na tesouraria, né, no Tesouro Nacional, pela venda de estatais, de participação em estatais. Então, só para vocês entenderem, obviamente a gente fala de uma Petrobras onde o governo é digamos, o acionista majoritário, né? Quer dizer, ele não é o único, mas ele está ali pertencendo. Mas às vezes o governo, né, federal, eu estou falando só, imagina estados e municípios, eles tinham participações minoritárias em diversas companhias, ou seja, o governo era acionista dessa companhia de alguma forma, que eles estão vendendo tudo isso de falar: putz, isso daqui é iniciativa privada, né? Não é função do governo estar envolvido com essas coisas. E eu, infelizmente, não lembro o número de empresas que foram, né, afetadas por essa pequena privatização, mas assim, está entrando nos cofres alguma coisa na casa de 90 a 92 bilhões de reais. Então, assim, o nosso país, ele é muito permeado pela influência do Estado na vida geral. E eu ouvi na CBN, quinta-feira agora, um comentarista secular, então assim, não tem nada de pregação, mas falando assim: puxa, é o sonho de muita gente ainda hoje prestar concurso e ser funcionário público, né? Então a gente precisa ter só um pouco de cautela, porque e eu não estou falando que isso é errado, tá, gente? Então, de novo, não é aqui uma pregação, e muito menos
né, para a gente ter bastante cautela, uma demonização da participação do Estado. Eu só estou falando que é uma realidade, quer dizer, o Estado, seja através de uma empresa indireta, onde ele tem uma participação, ou seja, efetivamente em cargos 100% públicos, ele está presente na nossa vida de uma maneira muito significativa. E aí, e não tem nada de errado com isso, é o modelo como nós vivemos. Mas a gente só precisa tomar cuidado que existe um paradigma importante. Porque como é que funciona a mente do governo? A mente do governo eu preciso arrecadar tributos, né? Então a gente paga IPTU, IPVA e mais um monte de coisa que a gente paga. E a mentalidade do governo vamos planejar a receita, né? Quer dizer, como que a gente vai ganhar e depois a gente decide como a gente vai gastar. Segurança pública, educação, enfim, o que quer que seja. Enquanto que a iniciativa privada, ela, assim, para quem trabalha numa empresa, eu estou pegando um exemplo aqui, empresas farmacêuticas, eu fiquei muito tempo em empresa farmacêutica, existe uma percepção de risco, né? Quer dizer assim, eu tenho uma quantidade de dinheiro aqui e eu vou, por exemplo, apostar num remédio novo sem saber se esse remédio vai dar certo lá na frente. Obviamente aqui é um pouco de simplificação, tem verbas de marketing, tem uma série de movimentações, mas a iniciativa privada é aquela que, digamos, por comparação, ela tem muito mais fé, né, no sentido de você apostar naquilo que você não vê, com a esperança de ter um retorno em cima disso. Então, assim, a iniciativa privada, ela primeiro gasta para depois receber, que é diferente do governo. Então, no dia a dia, a gente inconscientemente não percebe que a gente tem a expectativa de primeiro receber e depois a gente decide como gasta. Por que eu estou falando isso para vocês? É o que eu estou falando, quebra de paradigma, né? Para todo mundo, no mínimo, estar atento e falar, poxa, eu nunca pensei sobre isso, eu nunca vi a vida dessa forma. Mas, principalmente quando, que é a minha oração honesta para cada um de vocês, começarem a ser abençoados, porque se pega um emprego melhor, que vem um salário melhor, o que a gente fala? Aumentou a nossa receita, a gente vai imediatamente aumentar o nosso gasto. Para quê? Para que no final do mês a gente continue no 0 a 0. E aí a gente não abençoa o reino, a gente se mete em dívidas, porque depois do dia que de repente Deus nos livre, do livramento, mas de perder o emprego ou de acontecer alguma coisa e a gente perder aquela receita, a gente tem um comprometimento que, se não for para o reino, se não for uma coisa que foi orada antecipadamente, individualmente a gente pode ter um problema, porque o governo nunca quebra, mas nós, nas nossas unidades familiares. Então, para que eu trouxe isso? Para abençoar a vida de vocês e falar o seguinte: se nós recebermos uma bênção, uma prosperidade, aí eu estou falando de aumento de salário, ou aumento de uma renda, de alguma forma, às vezes algum de nós pode ganhar na Mega Sena, quem não gostaria, enfim, tem uma herança inesperada, quer dizer, tem formas da gente ter acesso a um patrimônio, que a gente agradeça a Deus por isso, que a gente entregue nas mãos dele, e ore e peça para ele nos orientar o que fazer com isso, não falar assim, legal, eu aumentei a minha receita, portanto agora eu tenho o direito de gastar, né? O governo no final do mês, e é muito importante essa performance para ele, assim, se eu aumento a minha arrecadação, um tributo novo, ou um controle maior das receitas, Receita Federal, Estadual, o que eu faço imediatamente aumentar a minha dotação orçamentária. Quer dizer, eu já vou lá, se eu aumentei 5%, eu vou aumentar 5% do gasto, porque o governo eficiente, teoricamente falando, é aquele que no final do mês está 0 a 0. A gente não pode pensar assim. Só que no dia a dia a gente vê isso acontecendo e a gente não percebe e acha que pode atuar dessa forma. Os conceitos importantes que a gente pode passar rapidinho, assim, a receita ela pode vir de um trabalho assalariado, ser empreendedor ou ser investidor. Eu acho que todo mundo entende esse conceito, a gente não precisa ficar muito tempo aqui. E que o trabalho na Bíblia, está descrito até em Deuteronômio 8:18, é Deus que nos dá as forças para a gente adquirir riqueza. Então eu coloquei esse daqui inclusive eu citei, não coloquei só a referência, para a gente entender assim, acordamos de manhã, a gente está enxergando bem, a gente está andando bem, pode ter uma dorzinha aqui na lombar, alguma coisa e tal, mas a gente tem a possibilidade de irmos trabalhar, é Deus
que nos está dando essa possibilidade. Então a gente tem que ser eternamente grato a Ele. Como que a gente é grato? Excelência, integridade e trabalho. Eu coloquei algumas referências bíblicas, mas basicamente assim, se nós mudarmos a nossa cabeça e a gente enxergar que apesar da gente ser, de repente, né, eu pensando no trabalhador assalariado, que está ali no departamento de contabilidade, fazendo os lançamentos, fechando uma guia para um cliente, alguma coisa, e tem toda uma estrutura, né? Então você tem um supervisor, o seu supervisor tem um gerente, seu gerente tem um diretor, o diretor tem mais alguém, não importa, você está ali sentado fazendo o seu trabalho. Se a gente pensar, estamos trabalhando para o Senhor e eu vou fazer isso da melhor forma possível, com integridade, se tem alguma coisa errada, a gente vai falar, isso aqui não está certo, não está putz, mas eu estou com medo de perder o meu emprego, isso é um conflito muito grande, né? Então, eu trabalhei, para vocês, né, entenderem um pouco da minha história, 7 anos na área de auditoria interna, né? E eu acho que isso foi um casamento naquela época muito importante da vida profissional para a minha vida pessoal, e aí inclui-se a minha vida espiritual, né? Quando eu falo pessoal, não é só pessoal em casa, mas aprender a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo aprender os princípios bíblicos cristãos e como aplicar isso no trabalho. E no longo prazo o que eu poderia falar é que algumas das decisões que foram muito corretas e elogiadas do ponto de vista de estar cuidando, eu enxergando o que estava acontecendo como uma propriedade de Deus, ou seja, basicamente para vocês entenderem o que eu estou falando na prática, eu como auditor interno de uma empresa, ao longo desses 7 anos, achei muitas fraudes sendo cometidas por funcionários, departamentos, então assim, gente de compra dando bola para alguém para poder diminuir o preço, dividir lá na frente, enfim, aí o que vocês puderem pensar, né, de show de horrores, e eventualmente isso, de uma forma muito sutil, acabou me custando não só o meu emprego, mas a minha carreira, né? Quer dizer, quando eu saí dessa empresa, eu saí depois de 13 anos e pouco, quer dizer, era uma empresa que por mim eu não teria saído, mas me custou muito caro, porque enquanto eu estava dentro do departamento de auditoria fazendo o trabalho, eu era elogiado. Quando eu saí, eu meio que perdi essa blindagem, né? Porque aí eu, digamos, estava do outro lado, e aí realmente eu tive um pouco de dificuldade. O que eu queria falar para vocês como testemunho pessoal não me arrependo, porque e Deus me abençoou posteriormente em outras oportunidades, porque Ele viu que eu estava sendo fiel, quer dizer, eu não estava comprometendo, eu não estava vendo alguma coisa que estava errada e fazendo vistas grossas porque eu estava com medo de perder o meu emprego. Não, eu estava confiando que a gestão do que eu estava fazendo era dos recursos de Deus e que as coisas que são certas, né, elas têm que estar certas. Então, enfim, eu usei isso como exemplo, mas como uma palavra de encorajamento, que assim, no dia a dia é duro. E todos nós, como cristãos, a gente vai ter a oportunidade de fazer escolhas, né? E que a gente esteja atento, que a gente ore, que a gente escute o nosso Senhor através do nosso coração, para a gente poder tomar as decisões mais certas, né? Quer dizer, existe a forma certa de fazer, existe a forma certa de levar as coisas, mas eu acho que a ideia é que a gente preserve esse bom relacionamento sempre primeiro com o nosso Senhor, depois com as coisas da terra. Pode passar, por favor. Bom, dízimo. Dízimo aqui tem várias passagens e não são todas, são as principais, né, que falam sobre o dízimo. E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: o dízimo é provavelmente a principal resposta que nós podemos dar em relação à confiança, né, que a gente está depositando a confiança em Deus e que realmente está se cumprindo na nossa vida em relação ao apego às coisas materiais e à riqueza. Isso é o princípio de tudo. Então, assim, se o dízimo não tiver como uma prática na nossa vida, assim, ou porque a gente fala assim, putz, parte desses 10% estão me fazendo falta para eu pagar as minhas contas, o que significa que a gente não está confiando no nosso Senhor como nosso provedor, ou então porque a gente não acredita que de alguma forma Deus será o nosso provedor, que também é uma forma, né, de falar que a gente não confia em Deus.
Resumindo de uma forma muito rápida, o que é o dízimo? É 10% do que vocês ganham bruto. Então, imaginando que vocês têm um trabalho assalariado, assinado em carteira, CLT, e que vocês tiram R$ 2.500 de salário por mês. Dos 2.500, 250 é dízimo. E onde que a gente traz o dízimo? Todos aqui, né, pelo menos o pastor falou, com exceção do irmão lá de Pinheiros, todos, né, já vêm aqui, né, quer dizer, não tem nenhum membro, um visitante novo. Para todos vocês, trazer o dízimo é trazer para esta casa. Então, assim, se vocês vêm aqui todo domingo, né, são abençoados pelo culto, pelas palestras do pastor de Javan, por toda essa infraestrutura, e daí vocês falam, não, mas eu por algum motivo resolvi abençoar e dar o meu dízimo lá em Pinheiros, porque lá em Pinheiros tem conexão com Deus, né, tem o príncipe da pregação do pastor Hernandes, né, enfim, tem tudo aquilo. Isso não a gente não está sendo obediente, né, quer dizer, a casa do Senhor para todos vocês é aqui. Então isso é uma coisa muito importante. E às vezes vocês falam assim, não, mas eu estou muito bem afeiçoado porque eu assisto um programa na televisão de um pastor que ele fala, então assim, eu divido o meu dízimo, né? Eu dou a maior parte aqui, mas eu dou um pouquinho para a conta corrente do pastor que está na televisão. Isso é oferta, gente. Então assim, Deus quer que nós sejamos generosos. Se Deus nos orientou, a gente tem paz e tranquilidade no coração para aqueles que já são casados, existe uma harmonia entre o casal, de que isso é a orientação que Deus está dando em relação a finanças de vocês, para dar uma oferta para alguém que está na internet, na televisão, está tudo certo. Não sou eu aqui que vou pregar qualquer coisa diferente. Porém, não entendo que isso é dízimo. Se vocês estão plantados aqui, o dízimo vocês vão trazer para a casa do Senhor, para vocês é aqui. Assim, é bem prático, né, para não ter dúvida em relação ao que a palavra fala. Então, assim, o dízimo é um comando, é um teste sobre o nosso estado de coração. Aqui é a questão de posse e propriedade, mas que de alguma forma é a mesma coisa que eu estava falando, de que assim, Deus é dono de tudo, né? Então, a gente fala assim, não, esse carro é meu, não, o carro não é seu, o carro é de Deus. Não, mas assim, quando você olha o documento, né, no registro, está escrito o meu nome. Isso daí é uma forma jurídica que Deus permite que faça, mas importantíssima, né? Não tem que ser, né, deixado de lado, mas o carro não é seu, o carro pertence a Deus. Então, voltando ao tema da mordomia, tudo é nosso, nós temos posse das coisas que Deus deu, mas a propriedade é 100% dele. Está bem descrito, então, o quanto, onde, né? Eu já falei isso no anterior, o que significa hoje em dia, então 10 para quem é assalariado, 10% do bruto, né? Esse que é o importante. Dízimo é oferta não, e a gente ser generoso, né? Quer dizer, uma vez que a gente esteja conseguindo cumprir com o dízimo, eu não tenho a menor dúvida, porque isso aconteceu na nossa vida pessoal, eu falo nossa, minha, da minha esposa, que Deus nos abençoa, a gente ser generoso, quer dizer, a gente cumpre com o dízimo com a IPP, porque é lá que nós, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é lá que nós estamos plantados, e temos as ofertas, né? Então, assim, quanto mais generoso a gente prova que o nosso estado de coração está cada vez menos sujeito a algum tipo de, a palavra que ele fala, de algemas, né? Quer dizer, a gente está cativo dessa coisa, desse apego, né? A questão, não, é meu, né? Então, isso. Podemos passar, por favor? Orçamento, aí, né, a coisa fica mais interessante, né? E o foco é no controle de despesas, né? Então o pastor de Javan, glória a Deus, falou sobre a gente tem que ter disciplina, não tem jeito. As despesas são como unhas, né? Então elas sempre crescem e a gente sempre tem que cortar, né? Então assim, eu aprendi isso há muitos anos atrás, gostaria de passar para vocês porque eu claramente não esqueci, né? Então toda hora aparece um boleto novo, uma coisa nova, ou a gente quer comprar, né, um celular novo, o que quer que seja, né? Então assim, a gente faz o orçamento, no mês seguinte fala, pô, não fechou, né? Eu estou controlando aqui, bom, mas esses 3 itens não estavam no outro. Então assim, cresceu, vai lá, corta, né? Então a gente tem que estar toda hora prestando atenção nisso. Exemplo do que fazer e principalmente do que não fazer. A gente vai ter uns exemplos práticos aqui. E atenção nas pequenas despesas, né? Então aqui eu coloquei uma passagem do livro Cântico 2,15, que apesar de ter um contexto muito específico
para o livro inteiro, mas ele tem uma frase muito grande que vários dos pregadores, né, ou dos teóricos cristãos em finanças pessoais, ele fala que é o seguinte: em Cântico 2,15 está escrito que pequenas raposas é que destroem a vinhada. Então, assim, às vezes a gente fala assim, puxa, quais são as nossas grandes despesas? Bom, eu tenho que no começo do ano pagar, né, IPVA para quem tem veículo, moto, carro, tenho que pagar o IPTU para aqueles que estão abençoados aí, né, com uma boa moradia, independente de ser alugado ou não, né, mas o IPTU geralmente é repassado também para quem é locatário. E ao longo do ano eu tenho o plano médico para aqueles que têm que pagar o próprio plano, né, se são empreendedores ou se tem uma coparticipação na empresa, e daí começa a entrar naquelas linhas pequenininhas, né? Então às vezes é aqueles R$10 que a gente gasta aqui, que a gente gastava uma vez por mês, daí uma vez por semana, e quando você repara, os R$10 de 2 anos atrás são 150 no seu orçamento hoje, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso sai. O grande exemplo que eu dou para vocês, eu acho que nós temos que, como gestores da riqueza de Deus, pedir a ajuda do Senhor, antes de tudo, e segundo, ir atrás sem medo. E não desistirmos quando a coisa acontece. O maior exemplo que eu gosto de dar, também não sou contra e não estou levantando nenhuma bandeira de ativismo aqui, mas é a despesa bancária, né? Então, assim, vira mês de agosto, setembro, outubro, e daí a sua despesa lá, né, de ter a conta corrente aberta, pacote Max, né, falar umas coisas bonitas assim, é R$28, vira um mês é 56, dobrou. E daí você fala, putz, mas daí eu vou lá, daí você fala com o gerente, você sabe como que é, assim mesmo, é corporativo, tudo, não sei o que, daí você desliga, daí passa 6 meses. O problema é que assim, passou um ano, você gastou um monte de dinheiro com isso. Quer dizer assim, pedir glória a Deus, orientar, não ter medo e não desistir naquele primeiro embate, né? Então a gente vai lá na agência bancária e fala, olha, eu queria negociar, não tenho condições, no caso, no orçamento vocês dobrarem a despesa bancária, olha, não dá, tal, eles são educados, né? Mas a resposta é não. Então assim, às vezes é mudar de mão. Então, assim, eu não estou querendo dar a resposta para vocês, mas eu estou querendo que vocês realmente deem um passo daqui, né, a partir de hoje, de pisar em cima do Senhor como a nossa rocha, a nossa fortaleza, Salmo 18, a gente ter certeza que Ele está conosco, né? Quer dizer, a gente não precisa dobrar o nosso joelho perante instituições bancárias, ou o que quer que seja, e deixar eles rolarem em cima da gente como um tapete, né? Então, assim, tem que ser tudo feito com muita educação, com, né, um espírito empreendedor de ir lá negociar, né, o que for melhor, porque a gente está fazendo aquilo que é certo, né? Quer dizer, ninguém trabalha de graça nem um relógio, quer dizer, o banco tem que ter algum tipo de remuneração, né, para poder né, a gente ter a nossa conta aberta, ter um tal de cheque, está tudo certo, né? Mas se é abusivo, a gente precisa estar atento a isso. Esse é o meu grande exemplo, é um exemplo, né? De novo, não é ativismo contra os grandes bancos, ou para Paulista, né, fazer piquete, nada disso, é só para a gente estar atento. E aqui, eu falei no exemplo anterior, o que a gente não deve fazer, né? Eu acho que principalmente a gente tem que prestar atenção em melhores práticas, mas o que a gente não tem que fazer. Então assim, o orçamento familiar, né? Eu tô casado aí há 10 anos, temos 2 filhas pequenininhas, então assim, a pior coisa que tem eu tô nessas, né, de dar aconselhamento pessoal, né, na parte de finanças há algum tempo, e muitas das pessoas que vêm para mim são casadas, né? Então eu tô falando aqui de um amigo meu circular, ele infelizmente ainda, né, isso é importante, não entregou a vida a Jesus, médico, ganha relativamente bem, né, ele ainda não chegou naquelas coisas estratosféricas, né, porque ele não virou um global, mas é cirurgião plástico, quer dizer assim, um cara que tem tudo e tal, né, e ele fala assim, não consigo fechar minha conta todo mês, não consigo, eu gasto nisso, gasto naquilo, gasto no outro. E assim, a filosofia que está por detrás do que ele fala é que o orçamento, isso assim, não é que ele tem um documento como esse, eu estou falando que está na cabeça do casal. É que assim, o Marcão aqui do exemplo, ele põe no orçamento, eu tenho um salário bruto de 4.500, esse salário é meu. Agora, o salário da Flavinha, que é a minha esposa, é o nosso. Entendeu? Então assim, o que eu ganho é meu, mas o salário da esposa é nosso, né? E daí as despesas. Então assim, o Marcão aloca os 4.500, 500 no Fruteras, 1.500 no Churras, gasosa, né, para toda a família. Agora, a escola, o supermercado, o etc., vai tudo para a Flavinha.
Daí chega no final do mês, o pessoal, né, tipo, tá saindo do Futebas e vira e fala, pô, e aí, Marcão, tá tudo bem, né? Como é que estão as coisas e tal? Pô, sem introdução, meu, esse mês eu tive que comparecer de novo. Eu ia falar, não sei onde ela gasta o dinheiro, entendeu? Tipo, eu pego a planilha lá em casa e assim, o dela fica um buraco de 950, daí eu tenho que pegar do meu para cobrir o dela. Então assim, gente, muito cuidado, né? Quer dizer, para começar não é nem meu e dela, e nosso é do Senhor, né? Então a gente tem que olhar isso aqui com bastante cautela, até assim, no mínimo, para não gerar um atrito, né, dentro da dinâmica familiar. O próximo, o nosso herói aqui, né, nesse daqui é o João, também tem um bom salário. E aqui é justamente ao contrário, né? O João é um cara que fala bem, tudo, não sei o quê, e ele encontrou a princesa na vida dele, né? Tem até nome de princesa, né? A Ingrid Caroline, né? Então assim, tal. E a Ingrid, ela foi se desenvolvendo bem, carreira, foi sendo abençoada pelo Senhor, e ela chegou, hoje ela é gerente de Customer Service, olha, né? Aqueles nomes todos complicados e tal, tem um baita salário, o salário também é redondo, né? Porque tem todo o dissídio, toda a aplicação, então até em centavos. E daí o que acontece? O João, coitado, né? Gente boa e tal, mas ele que fica com as crianças, né? Assim, na maior parte do tempo, porque ele é ocupado, viagens internacionais, vai trabalhando toda hora, né? Afinal, ninguém de fé. E daí, assim, 4.500 das crianças, outras contas da casa, combustível. Aí quem fecha no negativo é o João, coitado, né? E ela justifica que ela tem que fazer o meu MBA, academia, manicure, cabeleireiro e roupas para o trabalho. R$7.000 de roupas para o trabalho. Vamos ponderar, ela precisa representar bem o nosso Senhor, ela foi abençoada com uma promoção, ela tem grandes responsabilidades, tem que ir bem vestida, tem todo mês gastar 7.000 em bolsa, sapato e roupa. Então assim, acontece, né? O Futebas e os churras do outro acontece, mas isso aqui também acontece, né? Então a gente precisa ter uma perspectiva equilibrada. Então vamos falar de tributos, né? O Brasil, eu não preciso nem falar, eu coloco isso aqui de uma forma bem informal, né? Que o Brasil é o país dos tributos, mas eu acho que aqui todo mundo sabe disso, né? A gente paga imposto, contribuição e taxa para tudo. Mesmo quando a gente não percebe, vocês podem ter certeza que de alguma forma o governo, né, em alguma das suas esferas federal, estadual e municipal, estão dando uma mordida, né? Daí tem toda uma justificativa nossa, e isso é uma coisa que eu quero parar aqui uns 5 minutinhos para reflexão. Nós estamos no mundo, mas nós, como cristãos, não somos do mundo. Então, eu tenho certeza que o papo no futebol, o papo na máquina de café da empresa, mas, né, enfim, eu recebi isso daqui para pagar, mas daí se eu pagar, o advogado vai cobrar, né, uma taxa, um imposto, então eu vou pedir para ele fazer sem nota, porque assim, se eu vou pagar 3%, 5%, 18%, 12%, o que quer que seja, é assim, se eu não pagar eu pago menos, o advogado recolhe menos, entendeu? Porque se eu pago o imposto total, assim, o governo não faz nada, as nossas estradas estão esburacadas, não tem saneamento básico, direito, é uma corrupção, uma bandalheira. Isso, irmãos e irmãs, está nas mãos de Deus. O nosso papel é fazer tudo corretamente. Esse provavelmente é o meu slide mais polêmico, né? Porque no dia a dia todo mundo faz isso, né? Quer dizer, assim, e aí eu não estou falando cada um de vocês que estão aqui, mas é só a gente ter essa importância e esse alerta que a passagem, né, o embasamento bíblico de Mateus 22, 21, para quem não se lembra dessa passagem, é quando os fariseus estão aí tentando, né, pegar o nosso Senhor Jesus Cristo em contradição e falar o seguinte: olha, está aqui uma moeda, né? Então, de quem é essa moeda? E ele fala: qual é a figura que está aqui na moeda? É de César. Então ele fala: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, assim, quando a gente tiver especificamente em relação aos tributos uma decisão para a gente tomar na nossa frente,
que a gente esteja orando, pedindo para Deus nos orientar e a gente fazer aquilo que é a coisa certa. Então, de forma nenhuma eu quero ter pessoalmente, irmão Denis, perante vocês, uma atitude, né, uma postura altiva, diferente, né, porque até aí eu preciso tomar muito cuidado, senão estou eu mesmo virando um pequeno fariseu, né, de estar fazendo uma pregação. Mas a gente precisa, lá na nossa casa, a minha esposa fala, provavelmente nós somos um dos casais no mundo que mais paga impostos, né? Porque lá realmente a gente procura ser bem detalhista, né? Então, assim, quando nós nos conhecemos há 12, 13 anos atrás, a minha esposa, né? Ou reaproximamos, porque éramos amigos de infância, ela tinha muito isso. Ah, não, eu fui na médica e ela me deu um recibo por fora, outro na nota fiscal, tal, não sei o quê. E aos poucos eu fui explicando para ela exatamente esses mesmos conceitos. Nós estudávamos a Bíblia junto e tal, e hoje eu diria assim, talvez até que ela é bem mais atenta, né? Não, na execução somos ambos bem diligentes, né? Mas ela é bem atenta que a gente não está incorrendo em alguma coisa. A gente pode errar? Pode, mas aí ou é um deslize ou uma coisa, então a gente vai em algum lugar, restaurante, posto de gasolina, o senhor quer CPF? Quero sim. Ter supermercado, CPF em tudo, sabe? Sem esconder nada. Para quem é empreendedor, dono da empresa, o cuidado é maior ainda, porque está cheio de oportunidades de enquadramento de microempresa e tal. Então a gente tem que entender, porque por outro lado tem muita gente que não presta atenção e está pagando imposto a mais. Então assim, aqui não temos que pagar todos os impostos na alíquota mais cara porque é isso que Deus pede. Não, a gente tem que pagar aquilo que é certo. Se você é dono de uma empresa, vai no seu contador, o contador fala, há 1 ano e meio atrás mudou o regime de não sei o que, você está desenquadrado, você pode ir para uma alíquota melhor. Se é legal e isso é permitido, né? Por exemplo, no caso pela Cefaz de São Paulo, em relação a algum ICMS que vocês possam ter, tá tudo certo, né? Quer dizer, assim, a pregação aqui não é para a gente pagar mais imposto, a pregação é aquilo que é devido que seja pago, entendeu? Então, evasão fiscal, sumir, dar um jeitinho, não vai agradar o coração do nosso Senhor. Então, aqui eu coloco um terceiro orçamento, para a gente dar uma olhada. Esse seria, entre aspas, o orçamento correto, né? Então a ideia não é a gente entrar no detalhe, né, no dia a dia, mas aqui, salário bruto. Então tem o salário do esposo, da esposa. Daí a gente aqui, vocês percebem que tem já uma coluna do orçado e do real. Por quê? Porque às vezes você orça, você acaba não tendo aquela despesa, mas tem muita coisa que você coloca no orçamento e você acaba gastando coisa que não está, que são as pequenas raposas, né? Daí a gente tem as deduções, né, ou retenções de impostos. Daí você tem um salário líquido. Isso é muito importante. Outro erro, né, que a gente vê a despeito de um estar gastando mais ou menos naqueles 2 exemplos anteriores, era que eles estavam baseando o que eles iam fazer em cima do seu salário bruto. E o problema é o seguinte: quem ganha 2.500 sabe que quando chega no final do mês você vai receber qualquer coisa diferente e menor do que 2.500 na sua conta bancária quando é depositado, né? Então o Elite vem lá 2.500, daí tem um monte de linha falando, retenção disso, com participação de plano médio, enfim, então tem um monte de coisa. Então é muito importante o seu orçamento considerar o impacto do bruto, mas daí tem uma série de deduções que é peculiar a cada um de vocês. Daí vem as alocações. Isso é uma sugestão, não é regra, mas é coisa de coração. Como cristãos, a gente vê que o dízimo é uma regra, é um comando de Deus e a gente tem que ser obediente. E em casa, pelo menos a nossa planilha é essa. Dízimo é a primeira coisa, a gente já tira da frente para não ter, quer dizer assim, eu posso estar devendo para alguém, eu quero dever para Deus. Essa é a nossa postura em casa, quer dizer, eu quero ter certeza que o meu alicerce é Ele. E daí a gente coloca as coisas, né? Quer dizer, alimentação, vestuário, conta de intimidade, quer dizer, vocês percebem que a questão não é o que está descrito, mas que tem muito mais detalhe do que os outros, né? Quer dizer, os outros estão enviesados, né? Por Marcão, no primeiro exemplo, é o futebol, o churrasco, é o videogame, o que quer que seja. E no segundo exemplo da Ingrid Caroline para o João, o exemplo é outro, Então assim, tudo fica assim, crianças, né? A criança está na escola,
transporte, merenda, supermercado, e no dela é tudo quebrado, tem curso disso, cabeleireiro, manicure, não sei o que, quer dizer, você não toma cuidado, tem que abrir tudo, né, e coisas que sejam importantes. E, por exemplo, se realmente uma pessoa que é um executivo, uma executiva, um gasto com cabeleireiro, manicure, porque tem que estar sempre empregado, é um gasto real, está tudo certo, mas se é relevante, que é um peso no orçamento, tem que entrar no orçamento. E daí tem ali disponível para investimento lá embaixo e você tem um superávit ou um déficit para fazer uma aplicação financeira. Então, veja bem, eu vou abrir para a gente perguntar, a ideia não é polemizar, mas a gente dá um exemplo que dá para a gente se aperfeiçoar nesse ponto. Você pode passar? Aqui eu vou passar muito rápido, mas... Opa, desculpa. Tem a questão de alocação de recursos. Então, tem uma regra do mercado que fala o seguinte: 50% do que a gente ganha líquido, né, obviamente que é a disponibilidade em dinheiro, tem que ir para as nossas necessidades, 30% para os nossos desejos e 20% para investimento e poupança. Então, obviamente, o mundo não fala que a gente tem que ter o dízimo, né? Então, assim, uma sugestão é a gente pensar 10, 20, 30, 40. A gente começa com os primeiros 10% para o nosso Senhor, daí a gente coloca que 20% a gente põe para os nossos desejos, 30% para investimento e 40% para as necessidades. Esses 10% do secular para as nossas necessidades, a gente dando para o Senhor vai dar e sobrar, entendeu? Então, a gente tem que confiar nisso daí. Calcular com base no líquido, e quanto mais se ganha, mais generoso a gente tem que desejar se tornar, né? Positivo. Endividamento. Então aqui a gente está chegando no final da palestra, mas aqui assim, nenhum versículo bíblico fala positivamente sobre endividamento. Então assim, a palestra fala que a gente pode se endividar, mas eu fiz a pesquisa, estudo há muito tempo, não tem um versículo bíblico que fala assim: amém, irmão, se você for lá eu vou te abençoar porque você pegou emprestado. Então assim, muito cuidado, às vezes é necessário, mas inclusive o que eu ia fazer, deixa eu até ver aqui. Olha, isso aqui eu gostaria de passar as passagens bíblicas, porque elas são bem marcantes, né? Então temos aqui Salmo 37, 21. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. Por favor, não faça uma pergunta de mim, isso aqui eu tirei direto da palavra. Tá? Romanos 13, 7 a 8. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, a quem tributa, tributo. A quem imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Então, assim, se a gente por acaso toma emprestado, que a gente tenha consciência, e assim, obviamente, o exemplo mais óbvio que eu tenho, que é isso que eu estou falando, está tudo certo. Aqui não é uma questão de certo ou errado. Por exemplo, o sonho da casa própria, né? Quer dizer, é muito difícil, principalmente pela questão da gente ter muita paciência de juntar o suficiente para ter o dinheiro e comprar a casa. Então, assim, se tiver no coração, se os irmãos e as irmãs oraram e aquilo parece correto e precisa tomar um empréstimo no banco, Deus vai abençoar, Ele vai dar o caminho, Ele vai permitir, mas tomando a devida atenção, que os juros são estratosféricos, né? Quer dizer, Casas Bahia, pegando como exemplo, o dono da Casas Bahia se tornou o bilionário que ele é hoje, vendendo torradeira 12 vezes com juros, né? Quer dizer, quando você termina de pagar a torradeira, você poderia ter comprado 4, 5 torradeiras se você tivesse esperado 6 meses para ter o dinheiro e comprar à vista, né? Então, precisamos ter bastante cuidado. E aqui eu coloquei, acho que só um ponto importante, né? Eu particularmente morei bastante tempo fora do Brasil, especificamente nos Estados Unidos e na França, mas morar na Europa Ocidental é como se fosse morar no Brasil, né? Quer dizer, os países são muito pequenininhos, a França, por exemplo, é do tamanho de São Paulo, com a população levemente maior, né? Então, lá se acaba transitando muito pelos países, né? E o que acontece é o seguinte: esses 3 continentes, né, Estados Unidos tem um tamanho continental, o Brasil tem um tamanho continental e a Europa Ocidental aí sim é um continente composto por vários
países têm hábitos de consumo totalmente diferentes, né? Então, na Europa, assim, todo mundo compra carro usado, de verdade. Então, obviamente, com carros novos, sim, mas comparado com o Brasil e os Estados Unidos, o mercado nem se compara. Então, eu lembro que quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu fui numa loja, vi carro novo, tá? Eu falei, por que você vai comprar um carro? Ainda mais que você não é cidadão europeu, você vai comprar um carro novo para quê? Mentalidade, não, quero um carro novo, aquele cheirinho, tirar o plástico e tal. Lá na Europa, então, obviamente tem um mercado, né? Você não teria um montador, isso tudo, mas assim, a pessoa média como nós, ele não fica juntando muito tempo. Então, eu tinha um amigo italiano que ele estava lá, o sonho dele era ter uma BMW Série 7, que é assim, o topo de linha. E ele falou, já estou acostumado, já está na conta, na minha cabeça, de que vai ser um carro usado. E segundo, ele juntou 5 anos e ainda não era suficiente, a paciência dele acabou. Ele comprou a BMW 7, né, a Série 7 dele que ele queria, mas no ano mais velho e não no estado que ele queria. Mas daí a paciência dele acabou. Mas assim, para vocês entenderem que assim, lá na Europa as pessoas são seculares, hein? Elas são muito cautelosas de sair comprando um monte de coisa nova e gastar dinheiro à rua. E nos Estados Unidos, as pessoas são muito consumistas, então saiu o iPhone novo, compra, saiu o TV de não sei o que, compra, faz isso, compra, só que os juros são muito mais baixos. Então, os Estados Unidos, o americano médio, ele é altamente endividado, mas assim, se ele fica 3 anos sem pagar a dívida dele não vai subir 6 vezes, quer dizer, sobe, porque obviamente lá também tem juros, mas não são os juros que a gente tem no Brasil, né? Então, a gente precisa ficar bem cuidado, porque a gente tem uma combinação de químicas muito, muito perigosa aqui no Brasil, que é o padrão de consumo do brasileiro médio era, digamos, esse apetite de consumo do americano. Eu quero comprar, sai um telefone novo, sai uma televisão nova, de repente tem um serviço novo, né? Para quem tem um celular bacana, quer ter 4G, 4,5G, né? A propaganda latina na televisão, quer dar uma upgrade no plano, né? Aumentar a despesa, a raposa que come o vinhedo, né? A pequena raposa. E, então a gente tem esse apetite. Só que, diferentemente dos Estados Unidos e da Europa, a gente tem juros altíssimos, né? Então é uma combinação muito perigosa. Então eu estou pregando aqui para os irmãos e para as irmãs para terem muito cuidado com essa questão do endividamento. O endividamento não é só pegar no banco, ou passar no cartão de crédito, algum dia vai chegar. E daí investimentos. Aqui o que eu posso falar de investimentos é o seguinte. Provérbios 13:8 fala: o resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças, né? Então, assim, qual que é a aplicação disso? A gente tem que tomar uma decisão, vamos supor que no final do mês sobe pra gente R$200 que a gente não gastou, né? Então a gente pagou todas as contas, a gente teve o nosso passeio, o nosso lazer, sem ser extremamente hedonista, mas todo mundo, é legal a gente descansar também, louvar a Deus, então aí tá tudo certo, mas sobrou R$200, quer dizer, esses R$200 é muito prudente que a gente comece a fazer as nossas reservas, a gente comece a acumular. Então, apesar do desejo de consumir, ele tá ali latente, né? Quer dizer, a gente fala, pô, sobrou 200, né? Que é aquela questão da alocação. Se eu zerar, tá tudo certo, pelo menos eu não tô devendo, né? Mas é muito importante a gente ter a mentalidade de guardar para o futuro. E eu não trouxe aqui porque nem era o propósito, mas se vocês entrarem no site de qualquer um dos 3 grandes bancos brasileiros, Itaú, Bradesco ou Santander, lá tem assim, calculadora de investimento, pode ser poupança, pode ser um fundo de renda fixa, tranquilo. É assim, você coloca lá R$50, se todo mês vocês colocarem R$50 num fundo, daqui 10 anos vocês vão ter valores expressivos, 200, 300, que daí ajuda a comprar a casa própria, daí ajuda a fazer uma viagem bacana. E às vezes você pega esses R$50 e vai ter um prazer a mais, quer dizer, assim, você já teve um bom mês, um mês legal, tal. Então assim, a mentalidade do investimento é importante. E aí, a reserva de emergência é uma coisa que eu particularmente aconselho muito fortemente. Então,
o que é uma reserva de emergência? Nada mais é do que uma poupança. Então, assim, você não vai escolher um fundo diferente no banco, pode ser uma conta de poupança, porque a conta de poupança ela não tem a tarifa bancária, né? Por lei ela é gratuita para todas as pessoas, mas é o seguinte, a reserva de poupança, de uma maneira genérica, ela corresponde o seu orçamento mensal, por isso que é tão importante você ter uma noção de quanto que vocês gastam todo mês. O meu orçamento mensal são R$7.000, então eu gasto com escola, com alimentação, enfim, com o que quer que seja, todo mês eu gasto R$7.000, né? Assim, estou imaginando uma unidade familiar. A reserva de emergência são 6 meses de R$7.000. Então, assim, conforme vocês vão gastando, se vocês não têm isso ainda, não é para comprar uma televisão quando vocês atingirem um determinado valor. Aquilo lá, veja bem, um conceito, é para vocês zerarem. Então, assim, é ter a disciplina e a paciência por um período de tempo para, se uma das pessoas perder o emprego, acontecer uma coisa inesperada, por exemplo, puxa um pai, uma mãe, né, que Deus nos livre disso daí, mas tem uma dificuldade, o plano médico não cobre todas as despesas, então assim, a pessoa fica internada muito tempo, mas quando vem para casa, tem um medicamento muito caro para tomar, é essa reserva de emergência. Se a gente comprar a televisão de plasma nova, de 59 polegadas que nem cabe em casa, assim, a gente pode ter um problema. Então é assim, ter a paciência, orar a Deus. De novo, eu não estou pregando que é para ninguém fazer nada, ninguém deixar de fazer nada. É importante o descanso, é importante o lazer, é importante ir no parque, é importante a gente ter uma atividade, mas assim, sobrou R$50, R$100, o que quer que seja, vai colocando lá, juntou um fundo de uma reserva de emergência, aí os sonhos ficam cada vez mais fáceis, né? Então, por gentileza. Aí tem um monte de coisa, né? Como investir, poupança imóvel, renda fixa, renda variável, bolsa de valores, regra das quedas, eu vou falar um pouco sobre isso porque não é óbvio, talvez para todo mundo. Plano de previdência privada, isso é importantíssimo. Então, para quem faz declaração de imposto de renda completa, e eu diria principalmente, mas não exclusivamente, se for um trabalhador assalariado, é uma opção de investimento muito legal. Por quê? Porque no PGBL, né, que é o tipo de plano de previdência privada, isso é uma despesa que até 12% do seu salário é totalmente dedutível do imposto de renda. Então aqui quem faz o imposto de renda sabe, eu tenho um recibo médico. O recibo médico vai direto como uma despesa dedutível. Então, o PGBL é a mesma coisa, só que é uma poupança também, né? Porque a despesa médica, infelizmente, por algum motivo por outro, você teve que ir até o médico. Enquanto que o PGBL não. O PGBL, você colocou R$500 lá, você pode jogar todos os R$500 como dedutível do imposto de renda. Isso é para quem faz a declaração completa, tá? Então, assim, também só para esclarecer isso. E aqui, na regra das quedas, né, quer dizer, para alguns de vocês que eventualmente estejam interessados na Bolsa de Valores, aí precisa ter muito sangue frio, mas é uma coisa abençoada, na verdade, é que conforme uma ação, né, um conjunto de coisas que você esteja investindo está desvalorizando, na verdade, o primeiro, e aí esse é o conceito que eu quero passar. Começou a perder dinheiro, a pessoa entra em pânico e fala, eu já, de repente a minha reserva é pequena, eu estou investindo muito, e a tendência é você cair fora, quer dizer, realizar o prejuízo. Um exemplo, o amigo do tio, aquelas coisas de churrasco, né? Tipo assim, não, tem um fundo imobiliário ótimo, excelente, né? A pessoa investiu, ganhou dinheiro, está ficando milionário e tal, daí você anota lá, né, no celular, tudo, tira uma foto, porque você vai querer investir. E aí o que acontece é que você compra quando o mercado está na alta, ele dá uma oscilação, você colocou R$500, ou R$500, imagina assim, né? Você coloca na sexta-feira R$500, chega na segunda-feira ele está valendo 375. Você fala, nossa, o que significa isso? Nada se você não sacar. Se você sacar, você perdeu R$125, mas se você não sacar, é uma oscilação de mercado. E a tendência é que quando isso recuperar, porque se recupera no longo prazo, vocês realmente têm um retorno importante. Aqui é para quem tem sangue frio, tá? Então, assim, o exemplo que eu posso dar para vocês
é que a Petrobras ela passou, né, por 300 motivos, por uma desvalorização brutal do dinheiro, do valor dela de mercado, e quanto mais ela estava caindo, mais eu estava comprando. E aqui os valores são reais, tá? Todo mês eu colocava R$100 na Petrobras. Quando a Petrobras começou a ir mal, eu comecei a colocar 200, 250 quando sobrava, tal. Então o valor, só que não era aritmético, né? Você pega 100 mais 200 daria 300, e num determinado momento o meu 100 mais 200 estava valendo 180. Só que o problema é o seguinte, teve uma hora que a Petrobras recuperou, e aí quando recuperou, esse 100 mais 200 que era 300 estava valendo 1.500. Mas isso daí foi um exercício de quase 5 anos. Então, assim, lembra que eu mostrei, né, o potinho quebrado, a reserva de emergência? Antes de você chegar num ponto desse, tenha uma reserva, esteja tranquilo, esteja numa boa, né? Então eu falei, se está sobrando R$50, poupança, fundo de renda fixa, tudo certo, e papo de churrasco, conversa com alguém que seja um irmão cristão antes, para ter certeza que a coisa está certa, porque quando o milagre é muito grande, a gente precisa desconfiar. E, por gentileza, acho que considerações finais. Então, Deus criou cada um de nós de uma forma única, com um propósito diferente para servir. Então, assim, o que eu falei são princípios que, né, não vão ser idênticos para cada um de vocês, e às vezes nem não vão ser idênticos, às vezes nem para o casal, né, os cônjuges, né? Não existe uma forma ou ensinamento universal. Disciplina e organização são imprescindíveis, então para fazer um orçamento vocês têm que sentar juntos, meia hora, uma hora, o que quer que seja, discutir, falar que na mesma página, isso, o que a gente gasta. Mateus 25,14, né, que é a parábola dos talentos. Então aqui a gente precisa pedir orientação ao nosso Senhor, porque na parábola do talento, às vezes a gente se sente como aquele terceiro servo que recebeu um talento. Então um recebeu 5, um recebeu 10, outro recebeu 5. Eles confiavam na bondade do seu Senhor e se arriscaram. Aquele um falou, mas eu tenho só um, eu vou enterrar o meu talento. E daí o que aconteceu? Quando o Senhor voltou, ele falou assim, poxa, mas você me enterrou e está me devolvendo o mesmo um, sendo que na verdade você poderia no mínimo ter colocado no banco para me retornar com juros, né? Então faça o seguinte, vem aqui, toma um talento desse daqui e dá para aquele que tem 20. Então a gente precisa ter um equilíbrio de não abusar da bondade de Deus, mas ao mesmo tempo, né, da generosidade dele, mas ao mesmo tempo a gente ter o ímpeto de ir para frente e arriscar e fazer grandes coisas para o reino. E ore sempre, né? Então, quando a gente não sabe, eu estou falando isso de coração, é a minha frase de fechamento final, com o maior prazer, né? Se alguém quiser, eu posso, né, de alguma forma tentar ajudar, bater um papo, tudo, mas é assim, se vocês tiverem dúvidas de investimento, de como fazer a minha despesa, como montar o meu orçamento, acima de tudo, não liguem e nem mandem o WhatsApp para o Denis, orem para o Senhor. Não que eu não esteja disponível, mas para vocês entenderem que não é o gerente do banco, o Denis ou quem quer que seja que vai orientar, né? Porque cada um de vocês tem um chamado, tem um propósito. Amém? Amém. Então eu espero que eu tenha abençoado vocês aí. Obrigado pelo tempo.